A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Hoje é quarta-feira, 19 de maio do ano de 2021. Mensagem de número 60, a mala sem alça. No livro de Atos, capítulo 6, fala que estava crescendo o número de discípulos e os judeus de fala grega, entre eles, estavam se queixando dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então escolheram e apresentaram alguns homens aos apóstolos, os quais oraram com imposição das mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Mas, contudo, levantou uma oposição a alguns membros de umas sinagogas. E eles começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então induziram alguns homens para dizerem que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. Houve uma agitação entre aqueles líderes e prenderam Estevão, levando ele para uma assembleia de juízes, apresentando as falsas testemunhas que afirmavam que ele não estava fazendo as coisas como era para fazer e nem os costumes daquele povo. O diácono estava tranquilo e o seu rosto parecia de um anjo. Houve uma sentença contra o servo do Senhor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão foi um dos 7 homens escolhido por ordem dos apóstolos para ser diácono da igreja primitiva de Jerusalém. Ele cuidava da distribuição da assistência às viúvas e aos necessitados. Naqueles dias, o número de cristãos estava crescendo e houve uma crise entre os helenitas e o povo hebreu. Aparentemente, as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 apóstolos se reuniram, convocaram a comunidade cristã e ordenaram que fossem escolhidos 7 homens para supervisionar essa distribuição de mantimento. Juntamente com Estevão foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Mesmo na hora da morte, Estevão continuava com o coração bondoso e pedindo ao Senhor Deus que não os culpassem. Meu irmão, aprendemos aqui que é cobrado um certo preço pelos nossos esforços diante da bondade de Deus. Na Bíblia, entre os heróis, nós notamos o sofrimento de cada um em relação ao teu chamado. Com um detalhe: eles tiveram uma recompensa. E a nossa também terá uma recompensa. Temos uma escolha entre 2 senhores, Deus e o diabo. Ambos exigem um certo sacrifício por nossa parte. Não que tenhamos que sofrer para agradar o Senhor Jesus, pois ele já sofreu para nos dar o direito de sermos livres, através de uma libertação, através do teu sangue lá na cruz. Há uma coroa nos esperando,
Mas o apóstolo Paulo, ele afirma nas suas cartas que precisamos nos esforçar para poder chegar até ela. A escolha dos 7 homens tinha aquelas pessoas da reunião uma incumbência de escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais fossem dados a eles este importante trabalho. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantando os olhos para o céu, viu a glória de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Você sabia, minha irmã? Você sabia, meu irmão? Este homem teve o privilégio de presenciar esta maravilha jamais visto por um mortal. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Precisamos buscar mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ter a nossa vida certa diante das pessoas, as quais poderão falar algo de bom sobre nós. Eliseu era uma pessoa que tinha uma boa reputação ao ponto de receber elogios da mulher mais rica de Sunem. Precisamos pedir ao Pai Celestial mais sabedoria para aprendermos a fazer as coisas corretas e viver na obediência da Tua palavra. O dia de ontem não pode voltar mais, mas o amanhã poderá chegar em nossas vidas se estivermos com Cristo nesta caminhada, pois dele vêm os livramentos e o Teu amor se encarrega de nos atravessar do outro lado das dificuldades. Há uma necessidade de termos essas virtudes e qualidades na nossa vida, e você sabe por quê? Para se ter um bom emprego, para se aproximar de uma Rebeca e ser escolhido na igreja para tal cargo. Precisamos ser vistos como uma pessoa que não vai ter o que falarem de nós, e nem nos apontar como pessoas errantes e indisciplinadas. Precisamos ter sabedoria e coragem para trabalhar, para se ter uma família com respeito e responsabilidade, e na igreja uma posição de um servo usado por Deus. Jesus, ele veio à terra para servir. Ao contrário das pessoas que acham que se tornam evangélicos, Deus tem a devida obrigação de ser seu mordomo em tudo que precisar ou vier faltar. Temos que nos apresentar diante de um chamado para trabalhar, pois o salário é depositado no banco celestial, ao qual um dia vamos poder desfrutar deste tempo pelo qual nossas atitudes e feitos foram marcados no livro das boas obras. O patrão, que será o juiz, vai também nos dar uma sentença de vida ou de morte naquele tribunal. Estevão esteve diante de e morreu de joelhos, adorando a Deus e sabendo para onde estava indo e quem estava aguardando ele. O homem, não importa o que é e o que tem feito, se é crente ou não, se é rico ou pobre, feio ou bonito, bom ou mal, todos passarão pelo tribunal e iremos receber o merecido. Vamos fazer diferente? Vamos fazer melhor e colocar nossa vida diante do altar de Deus? Vamos, para que Ele nos conceda dias de lutas, mas também dias de vitórias. Meu irmão, minha irmã, quero desejar para você um dia abençoado, uma continuidade desta quarta-feira com Cristo Jesus na frente. Pastor Siqueira, mas até agora o Senhor não falou sobre a mala sem alça. É verdade. Se você tem uma mala sem alça aí na sua casa, ou você pode arrumar ou jogar fora. E falando sobre isso, quando você for dar alguma coisa para alguém, dê coisas boas. Não dê coisas rasgadas, nem desconcertadas. Faz de conta que é você que está recebendo. Em vez de você estar dando, faz de conta que é você que está recebendo. Você gostaria de receber algo quebrado, rasgado?
velho que já não serve mais para nada? Então vamos aprender a fazer as coisas direito. Eu sou contra esses bazares que tem nas igrejas. Sabe por quê? Porque além de ser coisas velhas, usadas, rasgadas, remendadas, ainda cobram por aquilo. Coisa que deveria dar de graça, ou as pessoas que estão dando aquelas coisas que deveria se importar em dar coisas melhores. Não é verdade? Porque Deus, Ele nos dá coisas melhores. Jesus nunca nos deu nada errado, nem faltando pedaço. Ele nos dá uma bênção por completa. Meu irmão, receba o meu abraço, meu bom dia e até sexta-feira, se Deus quiser.